Então, pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco aí sobre o controlador de temperatura West, mais especificamente no P6100+, que é o que nós usamos. Os demais nós não vamos entrar em detalhes, mas nós vamos falar do P6100+. Vamos falar aí da instalação elétrica, da configuração e alguns macetes aí. Configuração e o setup também. Aqui ele está falando algumas coisas aí sobre o controlador, controlador de processo, tal. Nós chamamos de controlador de temperatura. Aqui ele fala também controlador de processo. Então vamos falar um pouco sobre o controlador. Aqui fala sobre as medidas do controlador. Começa falando sobre o P6100+, depois o 8100+, e o 4100+. E aqui nós temos o esquema de ligação do P6100+. Lembrando que esses slots aqui de saída, ele coloca aqui como opcional o 3 e o 2. E o 1, porque eles montam esse controlador, ele monta o slot, ele encaixa lá no controlador e tem uma trilha lá, ele encaixa essa trilha e daí, por exemplo, se você quiser só com uma saída, então ele encaixa lá uma saída, eu quero com duas, encaixa outra saída, eu quero com três, encaixa outra saída. Lembrando que tem uma diferença aí de valor com relação à saída. Então, como a saída é um valor, com duas saídas é outro valor, com três saídas é outro valor. Muda aí um valor aí conforme a saída. Mas nós vemos aqui que ele tem a saída a relé 1, ela é opcional, tem outras formas de configuração. Nós temos a saída relé 1, onde o 2 é o comum, então para o 1 é aberto, o 3 é fechado, então é uma saída reversível. A 2 é a mesma forma, então o 14 para o 15 é fechado, o 14 para o 13 é aberto. É lógico que ele coloca como opcional também. O 3 da mesma forma, o 17 para o 18 aberto, o 17 para o 16 fechado. Quando ele se refere a relé. O CT, aqui eu não consegui achar o que seria. Nós nunca usamos esses dois números aqui, eu não sei do que se trata. O 9 e o 10 é a alimentação, nós vamos ver lá que tem mais de um tipo de alimentação. A alimentação que nós usamos é essa de 100 a 240 volts. Então 9 e 10 seria a alimentação. 11 e 12 é a comunicação serial, RS485. É por isso que esse controlador ele é um pouquinho mais caro do que os demais, justamente por causa da opção. Também ele coloca como opção aqui, porque nós vamos ver que para a montagem do código do controlador tem sem comunicação serial, mas nós usamos com a comunicação serial RS485. Para que serve essa comunicação? É para você instalar, por exemplo, o controlador de temperatura dentro do painel e, por exemplo, ele controla a temperatura, mas a temperatura do controlador ela aparece numa IHM ou num monitor de computador. Obviamente que esse programa ele é preparado para isso, ele tem um endereçamento. Depois nós vamos falar do endereçamento do controlador para que ele funcione de forma correta. E também um outro detalhe aí, que se você tem ele instalado em uma máquina e de repente, por exemplo, nós temos aí, cada máquina tem 7 controladores instalados. Já tivemos problemas aí, por exemplo, de nenhum funcionar, não tá fazendo a comunicação. Lá nós usamos computador, então na tela do monitor não aparece a leitura, aparece em vermelho, não está comunicando.
Então, qual foi um dos problemas que eu achei? Lógico, tem vários tipos de problema, como por exemplo, o computador está com algum problema, o programa corrompeu alguma coisa e não está fazendo a comunicação, o controlador, alguém mexeu no, sei lá, no endereço, o endereço está errado, ou sei lá, algum outro problema aconteceu para ele não comunicar. Então, é uma série de problemas. Mas um dos problemas que eu peguei foi, por exemplo, esse cabo de comunicação que sai daqui e é ligado lá no computador. Assim, um cabo aí estava rodando aí na máquina, sei lá, há 8 anos, 7 anos mais ou menos, e ele não comunicava, são 7 controladores e nenhum fazia leitura. Então, se um ou dois fizesse leitura, então não suspeitava muito do cabo porque eles são ligados em paralelo. Poderia ser o controlador ou alguma outra configuração. Então eu testei esse cabo daqui para o computador e eu observei que a resistência entre um fio e outro estava bastante diferente. Eu troquei o cabo e resolveu o problema, ou seja, o cabo, por ele estar velho aí, ele gerou algum problema e essa resistência foi se modificando e acabou dando esse problema aí de não fazer a comunicação. Então isso foi um dos problemas que eu peguei. Então nós usamos com comunicação serial RS485. Nós falamos aqui, falamos da saída, e aqui seria a entrada do termopar 4, 5 e 6. Então, por exemplo, se você está usando um termopar tipo J, que é o que nós usamos, o fio azul, que é o negativo, no 4, e o fio vermelho, que é o positivo, no 5. Mas também ele aceita vários outros tipos de termopar. Aí é só ligar conforme a necessidade. Então nós falamos aí do esquema elétrico. Aqui seria o 8100 mais e o 4100 mais. Mas esse nós não vamos falar, mas a sistema de ligação não muda muita coisa. E aqui é onde nós montamos o código aí para a compra. Então nós usamos o P6100+, aqui nós usamos o 1, eu não consegui achar o que se refere isso aqui, não consegui achar, mas nós usamos 1. Aqui nós usamos o slot 1, a relé. Aqui também o slot 2 nós usamos a relé, seria 1 também. No slot 3 também nós usamos a relé também. Nós usamos aqui, seria a comunicação serial RS485. Aqui nós usamos o 0, que seria a alimentação de 100 a 240 VAC. E aqui nós usamos o 0, que aqui se refere ao display. Seria a cor do display superior e inferior. Então seria as cores aí. Aqui nós não colocamos nada, aqui falar que é opcional, slot e tal, mas isso aqui nós não usamos. Então nós paramos aqui, mas dá para colocar essas duas opções aqui. Não vai usar, põe 0 aí e tranquilo. Mas nós paramos aqui, o fornecedor lá ele entende que isso aqui para nós não interessa, beleza? Então nós falamos aí sobre a ligação, sobre como montar o código para a compra. Nós vamos deixar aqui, nós vamos lá nós vamos aqui na configuração, nós vamos nesse vídeo aqui até ver onde que o vídeo não fica muito longo, nós vamos fazer aí 2 ou 3 vídeos para não ficar muito extenso. Então nós vamos falar aqui de como entrar nas configurações. Então nesse controlador nós usamos o que? Configuração e setup. Como que eu faço? Eu alimento o controlador, como que eu faço para entrar nisso aqui? Então eu alimento o controlador e eu pressiono essa setinha e essa setinha para cima. A imagem aqui não está legal, mas eu pressiono essa setinha e essa setinha para cima. Eu fico pressionando até ele mudar o visor. Ele vai aparecer essas opções aqui no visor.
Então aqui seria o display superior e o display inferior. Então ele vai começar a aparecer essas opções aqui. Eu vou navegando nessas opções e eu entro em configuração. Então eu vou apertar na setinha, chegou em configurações, eu pressiono esse daqui, eu confirmo, eu quero entrar em configurações, e daí ele vai me pedir uma senha. Qual que é a senha para configurações? É 20. Depois que eu fizer a configuração, eu vou mostrar qual que é a configuração que nós usamos. Aí beleza, depois que eu fizer a configuração toda novamente e chegar até o final da configuração, eu pressiono novamente essa setinha e essa setinha para cima, que seria esse botão e esse botão. Eu fico pressionando eles até ele mudar novamente a tela. Então ele vai voltar para cá para que eu consiga navegar novamente aqui nesses parâmetros aqui. Então eu venho e entro em setup. É só esses dois que eu mexo. Então eu entro em setup, confirmo e ele vai me pedir uma senha. Qual que é a senha para entrar em setup? 10. Então em configuração é 20 e em setup é 10. Eu coloco 10 lá, aperto, entro novamente, ele vai e entra no setup, e daí eu começo a fazer a configuração do setup. Essa é a configuração. Quando eu entro aqui em configuração e uso 20, então eu venho para essa configuração. Nessa configuração aqui, faço toda essa configuração. Eu vou mostrar também qual os valores que nós usamos. E esse seria o setup. Quando eu entro lá com 10, com a senha 10, eu entro em setup, então eu entro nessa tela aqui. Então eu navego por essa tela e vou colocando aqui os valores de setup até o final, tudo que aparecer. Você vê que a senha, depois lá no final, ela aparece também. Beleza? Então, só um detalhe que eu quero falar nesse vídeo também, vamos ver se dá tempo. Quando eu não sei, por exemplo, alguém modificou a senha do setup, alguém modificou a senha de configuração, quando eu não sei, o que eu faço para descobrir? O controlador está energizado, está alimentado, o que eu faço? Eu arranco a face dele aqui, lá na máquina mesmo, no lugar que tiver. Se não, se tiver na bancada, é só tirar da tomada e colocar de volta. Mas eu tiro a face dele aqui lá na máquina mesmo, pressiono esse botão e esse botão, mantenho pressionado a hora que energizar. E daí ele vai começar a me mostrar as senhas, tanto a de setup quanto a de configuração. Então esse é um dos macetes aí que é muito interessante, que às vezes alguém modificou a senha e às vezes nem percebeu que foi modificado, porque acontece isso aí. Modificou a senha lá e não conseguiu nem descobrir que foi modificado. Então ele começa a mostrar a senha, é só você ir lá em configuração e colocar a senha que está mostrando na tela, ou ir lá em setup e colocar a senha que está mostrando na tela. Beleza? Até mais.